seguidores, sejam muito bem-vindos a mais um dia que abrimos essa sala de leitura, esse nosso encontro, um encontro diário. Hoje já estamos no dia de número 79 e vamos seguir com o nosso plano de leitura de 365 dias. Hoje nós vamos iniciar mais um livro, nós vamos voltar para que possamos concluir. Nós vamos voltar ao Pentateuco, os 5 livros de Moisés. Nós já lemos Gênesis, Êxodo e Levítico. Então agora ficou faltando Números e Deuteronômio. Fechando o Pentateuco, fechando esses 5 livros de Moisés, aí nós estaremos aptos para voltar ao Novo Testamento e lermos as cartas. Porque as coisas que serão citadas nas cartas estão, algumas coisas, do Velho Testamento, estão nas leis. Quando se falar sobre as leis, quando se falar sobre o livro de Moisés, então você já vai saber, você já vai entender muito bem porque nós teremos lido antes, tá? Então nós concluímos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos dos Apóstolos, que seria o mesmo livro, Lucas, Atos. Então, faz parte desses 5 livros, sendo 4 evangelhos e um que é continuação do livro de Lucas. Concluímos. Pronto, primeira etapa concluída, lemos e interpretamos os evangelhos. Entre essa leitura aí dos evangelhos, nós passeamos um pouco lá no Pentateuco, para ir também fazendo sentido a leitura dos evangelhos. Agora a gente fecha o Pentateuco, aí estaremos aptos para as cartas, tá bom? Só para você já ir se preparando, se programando, o plano segue dessa forma. Não quero ver ninguém desanimado, no meio do caminho, só porque a gente voltou para um livro mais histórico, um livro que vai mais contextualizar textos. Não desanime. Motivado ou não, continue, Lembre-se do compromisso que vocês assumiram diante de Deus e publicamente. Vocês colocaram aí, eu vou até o fim. Então vamos até o fim. O plano não é pular nenhum livro, nem um capítulo, nem um versículo, nem uma palavra sequer. No final do ano, nós chegaremos com a nossa consciência tranquila e diremos, li a Bíblia inteira. Não só li, mas li e interpretei, usando o exercício da hermenêutica. Tá certo? Então, vamos seguir com o nosso plano. Se você quiser deixar a sua Bíblia aberta em Êxodo, que nós vamos ter algumas referências durante essa leitura. E antes, claro, vamos fazer nossa oração. E pedimos que o Senhor fale conosco, abra o nosso entendimento nesta visão panorâmica do livro de Números. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, então vamos ao que podemos esperar dessa leitura de Números. Deixa eu passar para vocês aqui como a gente tem feito desde o início, Nós adotamos como um exercício para a leitura da Bíblia a hermenêutica. Então, a hermenêutica é um exercício de interpretação de textos. E a gente precisa ter como princípio saber quem escreveu, qual era a sua audiência, qual o seu propósito ao escrever aquele livro, qual é o contexto, qual a contribuição para toda a Bíblia, já que é a Bíblia que interpreta a Bíblia. Então, tudo isso eu já dou uma visão panorâmica de ponta a ponta do livro antes de iniciarmos o livro. Então, sempre que inicia um livro, nós temos a visão panorâmica. Se você é novo por aqui, se inscreve aí no canal, dá o seu like, deixa o seu comentário de onde você está acompanhando e é bom que você também assista o primeiro e o segundo dia, tá? Nós estamos no dia de número 79, então seria bom que você assistisse pelo menos o primeiro e o segundo dia para você entender bem o que adotamos e a versão que nós estamos lendo, que é a King James, versão King James. Bom, então vamos falar sobre o autor do livro de Números. Deixa eu só
aquele segredinho, né, que eu já falei para vocês desde o primeiro dia. Só um minutinho. Que segredinho é esse? Quem já sabe? O segredo é o seguinte: para nada distrair você da leitura na sua mente, para você não ficar com a mente desfocada, se vier à sua mente durante a leitura algum compromisso, sabe? Às vezes a gente está lendo, aí vem, daqui a pouco eu tenho que ir lá na padaria do João, que eu tenho que pegar presunto. Sei lá. Aquilo vai ficar na sua mente, vai ficar brigando em seus pensamentos com aquilo que você está lendo. Você vai estar lendo e o seu cérebro te lembrando daquele compromisso. O que você faz? Pega um papel e anota. Gente, você anotou. Você está mandando um comando para o seu cérebro que já está anotado. Você não vai esquecer daquilo. Libera um espaço e você consegue focar e concentrar novamente. Isso aqui é um exercício. Isso aqui é comprovado cientificamente falando. Faça isso, faça um teste. Todas as vezes que você estiver lendo e vier alguma coisa à sua mente, escreve um papelzinho e deixa do lado. Você vai ver que nada vai te desfocar mais. Nada não, né? Isso não irá te desfocar mais. Tá bom? Vamos lá. Sobre o autor do livro de Números. Meu Deus. Estou no livro errado aqui. Números. Depois eu mando o PDF, tá? Com a visão panorâmica. Bom, você já sabe que o livro de Números ele está no Pentateuco, né? Na verdade, o Pentateuco é um livro só. Um livro de Moisés. Só que foi dividido em 5 para o melhor entendimento e entra na Bíblia desta forma. Vou te falar uma palavra aqui que talvez você ouça em algum momento da sua vida falar, aí você já sabe o que significa. Septuaginta. Septuaginta. Pesquise depois, você vai saber, para um melhor entendimento. Então, na Septuaginta era uma coisa só, conhecido também como Pentateuco. 5 livros que foram divididos. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Então, Números está dentro do Pentateuco. Entendemos, é sustentado então que Números foi escrito por Moisés. Tá? O autor deste livro foi Moisés. E em todo o seu conteúdo nós vamos ver que Moisés ele é o personagem principal. O livro de Números ele vai mostrar que Moisés ele registrava, mais especificamente falando em Números, Moisés registrava as viagens que eles estavam fazendo. Você vai ver também o recenseamento, a contagem de povos, de tribos, vai se aproximar ali da terra prometida também, como vai ser a divisão das terras, quem vai passar o Jordão para de fato viver ali na terra prometida, 2 tribos e meia vai ficar do lado de cá do Jordão, e o livro de Números vai mostrar muito essas coisas, tá? A gente vai perceber isso. Então, você vai notar aqui comigo que o personagem principal é Moisés, e Moisés ele ia registrando as suas viagens e esses feitos. Vou pegar aqui, por exemplo, Números 33, Números 33, versículo 1. Leia aí comigo, ó. Números 33, versículo 1. Estas são as viagens dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito com seus exércitos sob as mãos de Moisés e Arão. E Moisés escreveu as suas saídas segundo as suas viagens, conforme a ordem do Senhor. Essa expressão também ela vai aparecer muito. A expressão "e o Senhor disse a Moisés" aparece 31 vezes no livro de Números. Então, Moisés ele registrava as suas viagens, as suas saídas, conforme o Senhor ele lhe ordenava, conforme o Senhor falava com Moisés. Certo? Então,
está muito claro que o autor desse livro é, então, Moisés. Qual o contexto histórico do livro de Números? Números, ele vai dar sequência histórica à narrativa que se iniciou. Números, ele continua praticamente onde terminou a narrativa de Êxodo. Êxodo vem narrando a história. Lembra, o povo saiu da escravidão do Egito, nós já lemos Êxodo. Aí vai narrando a história. Quando chega lá no capítulo 40 de Êxodo, deixa eu colocar aqui para você, fica melhor, né? Ó, Êxodo 40, no versículo 1. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação. Então, o último capítulo de Êxodo 40 narra esse fato, que Deus falou para levantar o tabernáculo da tenda da congregação. Aí quando a gente vai para Números, ó, Números capítulo 1, versículo 1, nós lemos o seguinte: e o Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai, no tabernáculo da congregação, no primeiro dia do segundo mês, e no segundo ano após eles terem saído da terra do Egito. Conseguiu fazer a ligação? Eu vou ler de novo aqui, ó, só para você fazer a ligação certinho. Ó. Êxodo, capítulo 40. Então veja, ó. Êxodo capítulo 40, versículo 1. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: no primeiro dia do primeiro mês, grave isso, no primeiro dia do primeiro mês, Deus falou para Moisés: levante o tabernáculo, construa aí, prepare, arme o tabernáculo. Deus tinha falado da forma que seria o tabernáculo, vocês já leram isso comigo. Então vamos lá, Moisés, arme aí o tabernáculo. Armou o tabernáculo quando? Preste atenção no texto. No primeiro dia do primeiro mês, certo? O que aconteceu a partir desse dia? Isso vai estar registrado em Números. Na sequência da Bíblia, depois de Êxodo vem Levítico. Então acaba que não deu ali a continuidade. Levítico não deu bem ali a continuidade cronológica do que estava sendo falado. Então nós vamos para Números. Então Êxodo termina no capítulo 40, Deus mandando armar o tabernáculo no primeiro mês. Depois de um mês, veja bem, Números, capítulo 1. Ó. E o Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai, no tabernáculo. Lá em Êxodo capítulo 40, arme o tabernáculo. Então, tabernáculo armado, versículo 1 de Números 1. E o Senhor falou a Moisés no deserto, no tabernáculo. Então o tabernáculo já estava armado, conforme o Senhor tinha ordenado. E quando o Senhor falou com Moisés, e isso passou a ser registrado em Números, um mês depois. Veja no texto, ó. No primeiro dia do segundo mês, no segundo ano após eles terem saído da terra do Egito. Então, Deus mandou armar o tabernáculo no primeiro mês. No segundo mês, Deus, ele falou com Moisés, dizendo: tomai a soma de toda... Aí depois a gente vai ler o capítulo 1. Então, perceba aí a ligação, o contexto histórico, para você se situar bem de quando Números ele foi escrito. Então, o livro retoma a história do fim do Êxodo, um mês depois. Ele vai seguir falando. Então, a partir deste segundo mês de que eles armaram o tabernáculo, o livro ele vai abranger 39 anos do povo de Israel. Veja que foi no segundo ano que isso aconteceu, total foram 40, então já tinha se passado um ano, faltam 39. Então, 39 anos da vida do povo de Israel vai estar registrada aqui, ó, no livro de Números, que é o livro que nós vamos ler esse mês. E aguarde,
Deixa eu terminar aqui a visão panorâmica para você entender a importância desse livro, o que ele nos revela. Bom, vamos falar agora sobre a intenção. Qual a intenção? Qual o propósito do livro do Êxodo? Por que esse livro está escrito? Qual a intenção do autor a escrever esse livro? O que Deus quis revelar no livro de Moisés? Nós vamos ver aqui que o livro de Moisés, não, desculpe, de Números, escrito por Moisés. Nós vamos ver aqui que o livro de Números ele tem um propósito principal de revelar os atributos de Deus, o caráter de Deus. Ele é um livro a ser lido com muita atenção, porque nós vamos ver aqui a forma que Deus se revela ao seu povo, quem ele era, o seu modo de agir, a forma que ele se manifestava no meio dele. Nós vamos entender nessa leitura um pouco mais sobre a soberania de Deus, como ele se fazia presente, como que ele estava presente ali no meio do seu povo, já que ele disse que ia habitar com o povo. Nós vamos ver como Deus revelava a sua vontade, o cumprimento da promessa que ele fez. Nós vamos ver se cumprindo aqui no livro de Números. Nós vamos ver também a singularidade e a exclusividade de Deus. Nós vamos ver isso. E também as celebrações, as festas e a forma de adoração ao Senhor. Tudo isso aqui você pode esperar do livro de Números. Bom, primeiro atributo de Deus. Deus é soberano e isso vai ser revelado aqui no livro de Números também, a soberania de Deus. O principal... Deixa eu só tomar uma água aqui, desculpe. O principal personagem, na verdade, do livro de Números é Deus, é o Senhor. E o Senhor no sentido de o Senhor Yahvé, o Deus de Israel. Você vai ver aqui que ele é um Deus soberano sobre todas as pessoas, sobre todas as nações. Você vai ver aqui nações sendo vencidas, pessoas tendo a sua vontade colocada em segundo, até em último plano, Deus entrando sempre como soberano. Nós vamos ver isso aqui. Até mesmo Balaão, que era um adivinho, contrário aos caminhos de Deus, você vai ver isso, que ele foi usado como um instrumento para cumprir os propósitos de Deus. Deus é tão soberano que ele usou até quem não tinha nada a ver com ele, até quem era contrário aos propósitos de Deus. Vamos ver aqui também que Deus, como soberano, ele cumpre a sua vontade, mesmo que o povo se rebele. A gente vai ver lá no capítulo 13 e 14, o povo se rebelando, falando que queria voltar, que não queria estar ali, um povo muito rebelde. Mas Deus ele vai cumprir a vontade dele. Não foi a vontade dele, não foi o que ele quis. Então, ainda que o povo esteja agindo com rebeldia, como ele é soberano, e esse é um dos atributos do Senhor, então ele vai cumprir a sua vontade. Ele prometeu a Abraão, então o objetivo vai ser alcançado. Claro que através de uma nova geração, né? A geração dos rebeldes vão ficar para trás. Não tem problema não, vocês estão se rebelando, mas eu vou cumprir a minha vontade. E Deus levanta uma nova geração e cumpre a sua vontade, porque Deus é soberano. Quanto à presença de Deus, a forma que Deus estava presente ali com o povo. A presença de Deus ela é ilustrada pela coluna de fogo que estava com o povo durante a noite e a coluna de nuvem que estava durante o dia. Também vai ser notada a presença de Deus através da arca, a arca do pacto, a arca da aliança. O propiciatório, a tampa, ela representa o trono de Deus, a sua presença. A gente vai ver essa manifestação da presença de Deus no meio do povo, através do santuário móvel. Esse santuário que Deus falou para construir e erguê-lo naquele primeiro mês, como nós lemos lá no final de Êxodo 40, ele não era um santuário fixo, como que Deus ficasse fixo só naquele lugar, Deus estivesse só naquele lugar. Não, era um santuário móvel. Por vezes Deus ia falando, levanta o santuário, desarma o santuário, caminha mais um pouco, agora para e arma o santuário ali. Então isso mostra que o Deus de Israel, ele não está confinado a um território, ele não está confinado a uma região, a uma cidade, e muito menos a um santuário de qualquer tipo. Não, foi um santuário exclusivo.
da forma que ele falou para construir, ali ele habitaria santuário móvel. Isso também é uma sombra do santuário que Deus habita hoje. Então, veja as tipificações, veja como contribui os registros do Velho Testamento para o Novo. O Velho Testamento é uma sombra do que aconteceria no Novo. Então, se no Velho Testamento a presença de Deus estava no meio do povo, através de fogo, fumaça e o seu trono, que era a tampa do propiciatório, no santuário, que era um santuário móvel, não confinando Deus a um lugar só, e muito menos a qualquer tipo de santuário, Deus habitaria em um santuário exclusivo. Isso apontava para o que nós vivemos hoje. Da mesma forma, Deus habita no meio do seu povo em um santuário móvel. Alguém aí pode me dizer que santuário móvel é esse que Deus habita hoje no meio do seu povo? Coloque aí nos comentários, deixa eu ver se vocês estão atentos. Deixa eu ver, vou aguardar 30 segundos, que é a demora do ao vivo, para chegar aqui o comentário para mim. Alguém já sabe dizer qual é o santuário móvel que Deus habita hoje? Cadê? Ninguém sabe? Joana falou, então o tabernáculo foi levantado em um mês? A Bíblia não fala com clareza, não posso afirmar com certeza. Quanto tempo demorou para construir, né, levantar o tabernáculo? Não sei. Diz que Deus falou no primeiro mês, constrói. E no segundo mês, houve uma narrativa de Deus falando novamente. Possa ser que tenha construído, a presença de Deus se revelado, sei lá, depois de alguns dias, não sei quantos, mas falar, dar uma ordem, e disse o Senhor, levante e faça o que nós vamos ler lá em Moisés, que é o recenseamento do povo. Em Moisés não, em Números, foi depois de um mês. Quanto tempo demorou, não sei. Com certeza não sei. Isso aí, santuário móvel, em nós, dentro de nós, em nós, somos o templo do Espírito Santo. Então é isso. Então, Deus não está confinado a um lugar, a um território. Isso, gente, já faz cair por terra aquela mistificação que existe em lugares. Não, essa cidade é padroeira, Deus está aqui. Essa terra é santa, né? Israel, Deus está em Israel. Não, Deus está em qualquer lugar. Qualquer lugar. Não desprezo e nem desmereço o território de Israel. Quero um dia que o Senhor me leve para lá. Se assim Ele quiser, quero conhecer. Mas eu jamais iria com esse pensamento de que Deus está confinado ali, jamais. Jamais. Hoje Ele habita desde aquele tempo, né? Ele não ficou confinado em um santuário, em um local apenas, o santuário era móvel. E hoje é da mesma forma. E não é qualquer tipo, né? Não é qualquer tipo. É o melhor santuário que existe na Terra hoje. O corpo humano, o ser humano, que é a criação da mão de Deus. Tá certo? Maravilha. Todo mundo colocou aí corretamente. O lugar não é um só, está em nós e em qualquer lugar. Muito bem, Joana. O lugar não é um só, está em nós e em qualquer lugar. O Everton colocou em nós porque nós somos templo do Espírito Santo. Maravilha. Bom, então, como Deus se revelava? Vamos usar mais um ponto aqui. Como Deus se revelava para o seu povo? Nós vamos notar que a frase o Senhor falou a Moisés vai aparecer 31 vezes. Então, Deus se revelava falando com o seu povo. O Senhor se revelava a Moisés e Moisés transmitia o recado para o seu povo. Então, é o próprio Deus que se revelava no meio do seu povo. Moisés, ele é o principal agente dessa revelação, dessa comunicação, né? E a gente vai ver também aqui que Números vai apresentar Deus como um Deus único, capaz de cumprir a sua vontade reveladora. Inclusive, Deus revela a vontade dele como ele quer. A gente vai ver aqui Deus revelando a vontade dele através de uma jumenta. A gente vai ver isso. Ele revela a vontade dele até através de uma jumenta. É como ele quer, ele é soberano, ele é único e ele se revela para o seu povo. Ele se revela.
Nós vamos ver também no livro de Números o cumprimento da promessa. Deus não prometeu a Abraão que faria dele uma grande nação, isso está em Gênesis 12, e que daria à sua descendência a terra dos cananeus, dos amorreus, daquela galera toda que está lá em Gênesis 15. Depois eu vou mandar as referências aí para vocês no PDF. Então nós vamos ver essa promessa se cumprindo. O livro de Números vai mostrar 2 recenseamentos, agora já no primeiro capítulo nós vamos ver isso. A contagem, quantas pessoas, quem eram, o nome das suas tribos, então vai mostrar que realmente aquelas pessoas eram descendentes de Abraão, então Deus estava cumprindo a promessa em levantar uma grande descendência a partir de Abraão, e nós vamos ver também os territórios que foram distribuídos. Moisés ele vai fazer uma concessão a 2 tribos e metade de uma tribo, para que essas 2 tribos e metade de uma tribo fique antes do Jordão, chamada Transjordânia. Tem o Rio Jordão, eles deveriam atravessar. Olha aqui para a minha Bíblia, pense aqui a Bíblia como o território de Israel, onde ali seria dividido depois Judá, Simeão, Benjamim, os territórios. Então eles tinham que passar o Jordão. Só que quando chega ali, 2 tribos e meia vão pedir para Moisés para ficar, vamos supor que esse rosa aqui é o rio, tá? Essas canetas aqui, para ficar melhor de você ver. Então aqui é o rio. Quando chega aqui, Moisés fala: agora vocês vão passar o Jordão, e do outro lado é a terra que Deus deu para vocês. 2 tribos e meia pede para ficar por aqui. Moisés, deixa a gente ficar por aqui e vocês vão entender o porquê na leitura do livro. Moisés ele faz uma concessão e faz um pacto também. Eles têm que prometer algo para poder ficar aqui, e a gente vai ler isso juntos. Então a gente vai ver o cumprimento da promessa e as terras que eles tomaram posse, tá? Vamos ver também no livro de Números a singularidade e a exclusividade do Deus de Israel. O Deus de Israel, o nosso Deus, é um Deus único, é um Deus verdadeiro. Por essa razão, ele é digno de uma devoção exclusiva da humanidade. Por ser um Deus único e exclusivo, você vai ver aqui que ele não pode tolerar adoração a outros deuses e nem a nada de sua criação, nada que ele tenha criado. Ele não vai tolerar adoração ao sol, aos astros, às estrelas, a nada da terra, a nenhum animal. Então outros povos faziam isso. Porque outros povos faziam isso, Deus vai dar aqui uma ordem exclusiva para o povo de Israel, de que eles não fizessem isso, não se misturassem com esse povo, e ainda mais, Deus ele vai mandar destruir esses povos, destruir os seus altares, destruir os seus deuses. E a prática da idolatria, Deus ele vai dizer aqui que as pessoas sofreriam punição se caíssem nessas práticas. Por causa desse pecado, o povo sofreria punição. Deus queria que fosse eliminado da terra. Infelizmente, o povo desobedece, o povo é rebelde. Depois o povo é punido também. Por isso essas práticas correram até os dias de hoje, por causa de uma rebeldia e uma desobediência daquele povo. Nós vamos ver também no livro de Números as celebrações, as festas e a forma de adoração. Os temas das festas vão ser expostos aqui, nós vamos ver esses temas com detalhes no livro de Números, e também nós vamos ver como o povo deveria adorar a Deus. Adorar a Deus tem outro sentido. Muitas pessoas acham que adorar a Deus é chegar na igreja e ficar cantando. Isso é louvor. Isso se enquadra como o final da adoração. A adoração começa com trabalhar, fazer algo para Deus. Então o povo ia fazer algo. O povo ia apresentar um sacrifício, uma oferta. O povo trabalhava para Deus. Isso era uma forma de adorar a Deus. Adorar era um sentido de trabalhar para Deus. Então a gente vai ver como era isso e como também eles celebravam. A gente vai ver aqui, entre alguns capítulos, aí, algumas canções que eles cantavam, 2 muito conhecidas, a canção da nuvem e a canção da Batalha da Arca. A gente vai ver essas 2 canções aí, quando a gente estiver lá, eu vou destacar para vocês, tá bom? Bom, uma última coisa aqui, a contribuição bíblica
como o livro de Números contribui para a Bíblia inteira. O livro de Números, ele contribui muito para a Bíblia inteira. Por quê? Porque ele nos mostra como Deus reagia frente à incredulidade do povo de Israel. Então, isso vai aumentar o nosso temor, vai acender o nosso temor e a nossa obediência. A gente vai ver aqui qual é a reação de Deus frente a um povo desobediente. Então, o livro ressalta a importância da obediência, da vida obediente de um cristão, ou da obediência na vida de um cristão. A nossa desobediência traz consequência. Isso tem que ficar claro, gente. Claro, muito claro. A nossa desobediência traz consequência. Mas vemos também, claro, né, a graça de Deus persistindo em seu plano redentor e a sua vontade que é soberana para conosco. Então isso não tem fim. Então, apesar do povo ser rebelde, desobediente e trazer uma consequência, a graça se revela, se manifesta. A vontade de Deus em salvar o seu povo é soberana, então vai persistindo, né? Mesmo o povo sendo rebelde, desobediente, eram punidos, porém Deus manifestava a graça e trazia novamente o povo para o seu plano redentor até chegar a Cristo. Por fim, né? Que é nele que nós temos a redenção. A gente vê também o apóstolo Paulo, deixa eu abrir aqui para vocês, Romanos capítulo 15. Romanos 15. A gente vê o apóstolo Paulo, ele nos lembrando do valor de se aprender com quem já errou. Muitos coaches falam isso, né? Muito falado isso hoje em dia também. Muita gente fala, você tem que aprender com quem errou. Então, Paulo ele vai nos lembrar do valor que tem em a gente aprender como Deus agiu no passado. Não podemos desprezar os livros do Velho Testamento. Romanos capítulo 15, versículo 4. Porque todas as coisas que foram escritas anteriormente, para o nosso ensino, foram escritas, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos perseverança. Ele também fala isso aos Coríntios, primeira carta de Paulo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 6. Você vai ver aqui ele falando, do versículo 1, vamos ler rapidinho. Além disso, irmãos, eu não quero que ignoreis que todos os nossos pais estiveram debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Quando a gente estiver lendo Coríntios, eu explico isso, tá? E todos comeram do mesmo alimento espiritual, beberam de uma mesma bebida espiritual, porque eles bebiam da rocha espiritual que os seguia, e a rocha era Cristo. Mas a maioria deles, Deus não se agradou, pois ficaram estendidos no deserto. Ora, essas coisas foram exemplos para nós, a fim de não cobiçarmos coisas más como eles cobiçaram. Então olha Paulo falando da importância do livro de Números. Vamos voltar ao livro de Números. Lembre o que aconteceu com eles. Beberam água da rocha, a rocha era uma representação de Cristo, estavam debaixo da nuvem, passaram pela água do mar, enfim, tudo isso que eles viveram e se perderam. Por quê? Porque cobiçaram coisas más. Vamos prestar atenção nesse exemplo? Vamos aprender com o erro deles? Então, olha a importância. Paulo ele está destacando aqui. Versículo 11. Ora, todas essas coisas lhes aconteceram como exemplos, e elas estão escritas para a nossa admoestação, sobre quem os fins dos séculos está chegando. Está chegando o tempo do fim. Está para acabar. Então vamos se lembrar do que aconteceu com aquele povo, rebelde, desobediência, porque o que está escrito lá serve para nos admoestar. Isso é muito legal, isso. Muito legal você ter esse entendimento, tá? A gente vê também, já vimos lá também, né, no Evangelho de João, contribuiu muito também para o Evangelho de João, porque ali a gente viu o cumprimento de todo o simbolismo, né, das festas e das instituições judaicas.
Tá ok? Bom, então vamos para a leitura do capítulo 1 de Números. Leitura do capítulo 1 de Números. Por aqui fica a visão panorâmica de Números. Estamos entendidos, esclarecidos? Então vamos ler o capítulo 1. E o Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai, no tabernáculo da congregação, no primeiro dia do mês, no segundo ano, após eles terem saído da terra do Egito, dizendo: tomai a soma. Então, o capítulo 1 de Números vai falar sobre a soma, é um recenseamento de todo o povo. Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo suas famílias, de acordo com a casa de seus pais, conforme o número de seus nomes, todos os nomes, cabeça por cabeça. Com 20 anos de idade ou mais, todos os que estiverem capacitados para sair à guerra em Israel, tu e Arão os contareis, segundo os seus exércitos. E convosco estará um homem de cada tribo, o cabeça da casa de seus pais. E esses são os nomes dos homens que estarão convosco. Da tribo de Ruben, Elisur, filho de Sedeur. De Simão, Selumiel, filho de Zurizadai. De Judá, Naasson, filho de Aminadab. De Issacar, Natanael, filho de Zuar. De Zebulon, sabe que essas são as tribos, né? Issacar, Zebulon. Então, de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Dos filhos de José, de Efraim, Elisama, filho de Amiúde. E de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. De Benjamim, Abidã, filho de Gideone. De Dan, Aiezer, filho de Amizadai. De Azer, Pagiel, filho de Ocrã. De Gade, Eliasaf, filho de Deuel. De Naphtali, Aira, acredito que seja a pronúncia, filho de Enã. Estes foram os eleitos da congregação, os príncipes das tribos de seus pais, os cabeças de milhares em Israel. E Moisés e Arão tomaram esses homens, designados por seus nomes, e reuniram toda a congregação no primeiro dia do segundo mês, e declararam a sua descendência segundo suas famílias, de acordo com a casa de seus pais, conforme o número de seus nomes, a partir de 20 anos de idade ou mais, cabeça por cabeça foi contado. Como o Senhor ordenou a Moisés, ele os contou no deserto do Sinai. E os filhos de Ruben, o mais velho de Israel, por suas gerações, segundo suas famílias, de acordo com a casa de seus pais, conforme o número de seus nomes, cabeça por cabeça, todos os homens com 20 anos de idade ou mais, todos os que eram capacitados para sair à guerra, os que foram contados da tribo de Ruben eram 46.500. Então esses números, gente, vão nos mostrar o cumprimento da promessa. Deus chamou Abraão. Abraão era um só, não tinha condição nem de ter filho, Sara estéril. Só um dos descendentes dele, o mais velho de Jacó, filho de Isaque, ou seja, neto, né? Abraão, Isaque e Jacó. Ruben, filho de Jacó, neto de Isaque, bisneto de Abraão. Só a partir de Ruben nasceram 46.500. 46.500 de 20 anos para cima, fora os de 20 anos para baixo. 46.500 de 20 anos para cima, capacitados a irem para a guerra. Então, esse número era muito mais. Veja só o cumprimento da promessa de Deus. Dos filhos de Simeão, por suas gerações, segundo suas famílias, de acordo com a casa de seus pais, conforme o número de seus nomes, cabeça por cabeça, todos os homens com 20 anos de idade ou mais, todos os que eram capacitados para sair à guerra, os que foram contados da tribo de Simeão eram 59.300.
Dos filhos de Gade, por suas gerações, segundo suas famílias, de acordo com a casa de seus pais, conforme o número de seus nomes, a partir de 20 anos de idade ou mais, todos que eram capacitados para sair à guerra, os que foram contados da tribo de Gade eram 45.650. Dos filhos de Judá, por suas gerações, segundo suas famílias, de acordo com a casa de seus pais, conforme o número de seus nomes, a partir de 20 anos de idade ou mais, todos que eram capacitados para sair à guerra, os que foram contados da tribo de Judá eram 74.600. Dos filhos de Sacar, por suas gerações, segundo suas famílias, de acordo com a casa de seus pais, conforme o número de seus nomes, a partir de 20 anos de idade ou mais, todos que eram capacitados para sair à guerra, os que foram contados da tribo de Sacar eram 54.400. Dos filhos de Zebulon, por suas gerações, segundo suas famílias, de acordo com a casa de seus pais, conforme o número de seus nomes, a partir de 20 anos de idade ou mais, todos que eram capacitados para sair à guerra, os que foram contados da tribo de Zebulon eram 57.400. Dos filhos de José, especificamente dos filhos de Efraim, por suas gerações, segundo suas famílias, de acordo com a casa de seus pais, conforme o número de seus nomes, a partir de 20 anos de idade ou mais, todos os que eram capacitados para sair à guerra, os que foram contados da tribo de Efraim, eram 40.500. Dos filhos de Manassés, que ainda é um dos filhos de José, por suas gerações, segundo suas famílias, de acordo com a casa de seus pais, conforme o número de seus nomes, a partir de 20 anos de idade ou mais, todos os que eram capacitados para sair à guerra, os que foram contados da tribo de Manassés, eram 32.200. Então veja, por que Manassés e Efraim entraram nessa contagem como cabeças de tribo? Vocês se lembram que antes de Jacó morrer, ele chama José e ele adota os filhos de José? Por isso que eles compõem aí as tribos. Lembra que Jacó cruza as mãos para abençoá-los, adota eles e abençoa eles? Por isso que, mesmo sendo filho de José, que na verdade era José que era para entrar aqui, um filho de José como cabeça de tribo, mas Jacó adotou os dois filhos como se fossem os próprios filhos deles. A gente já leu isso lá em Gênesis. Versículo 36. Dos filhos de Benjamim por suas gerações, Benjamim é o irmão mais novo de José, né? Dos filhos o único, aliás, né? O filho mais novo de Jacó, o irmão único de José por parte de pai e mãe. Dos filhos de Benjamim por suas gerações, segundo suas famílias, de acordo com a casa de seus pais, conforme o número dos seus nomes e a partir de 20 anos de idade ou mais, todos os que eram capacitados para sair à guerra, os que foram contados da tribo de Benjamim eram 35.400. Dos filhos de Dan por suas gerações, segundo suas famílias, de acordo com a casa de seus pais, conforme o número de seus pais, a partir de 20 anos de idade ou mais, todos os que eram capacitados para sair à guerra, os que foram contados da tribo de Dan, eram 72.700. Dos filhos de Aser por suas gerações, segundo suas famílias, de acordo com a casa de seus pais, conforme o número de seus nomes, a partir de 20 anos de idade ou mais, todos os que eram capacitados para sair à guerra, os que foram contados da tribo de Aser eram 41.500. Estou lendo um pouco rápido porque é bem repetitivo, né? O texto é o mesmo, só muda a quantidade, tá? É importante isso, gente. Isso aqui mostra que realmente não houve mistura, era uma nação pura, genuína, cabeça por cabeça, dos filhos dele, de acordo com o nome dos pais, foi tudo bem organizado. Versículo 42. Dos filhos de Naphtali, ao longo de suas gerações, segundo suas famílias, de acordo com a casa de seus pais, conforme o número de seus nomes, a partir de 20 anos de idade ou mais, todos os que eram capacitados para sair à guerra, os que foram contados da tribo de Naphtali, eram 53.400. Esses são os que foram contados por Moisés e Arão, os príncipes de Israel, sendo 12 homens, cada um deles pela casa de seus pais. Assim foram contados todos os filhos de Israel, de acordo com a casa de seus pais, com 20 anos de idade ou mais, todos os que eram capacitados para sair à guerra em Israel. Todos os que foram contados eram 603.550. 603.550.
Todavia, os levitas, da tribo de Levi, de acordo com a casa de seus pais, não foram contados entre eles, porque o Senhor havia falado a Moisés dizendo: somente não contarás a tribo de Levi, nem incluirás a soma deles entre os filhos de Israel, mas porás os levitas sobre o tabernáculo do testemunho, e sobre todos os seus utensílios, e sobre todas as coisas que pertencem a ele. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, e o administrarão, e acamparão ao redor do tabernáculo. E quando o tabernáculo partir, os levitas desmontarão. E quando o tabernáculo for fixado, os levitas o montarão. E o estranho que se aproximar dele morrerá. E os filhos de Israel armarão suas tendas, cada homem junto ao próprio acampamento, e cada homem junto à sua própria bandeira, segundo os seus exércitos. Porém, os levitas acamparão ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja ira sobre a congregação dos filhos de Israel, e os levitas ficarão encarregados do tabernáculo do testemunho. E assim fizeram os filhos de Israel, segundo tudo o que o Senhor ordenara. Assim o fizeram. Então, os levitas não entraram nesse recenseamento, porque eles não serviriam para aquele fim, para aquele exército. Os levitas, eles tinham um propósito exclusivo: trabalhar, cuidar e servir no tabernáculo. Era como se fosse nos dias de hoje os pastores, os servos, os ministros. Enquanto você tem a sua vida civil comum, vou dar o meu exemplo aqui: eu sou pastor, eu sou ministro em um ministério. Nós temos uma congregação, cada pessoa tem a sua tenda, tem o seu trabalho. Eu estou aqui, eu fico aqui o dia inteiro, cuidando das coisas do Senhor, da palavra e de como alimentar esse povo. O que eu vou pregar para esse povo? O que nós vamos fazer? Como nós vamos administrar? Como nós vamos chegar aos sofridos? Enfim, só para você entender aí essa diferenciação. Tá bom? Gente, vou ficando por aqui nesse nosso primeiro dia da leitura do livro de Números. Amanhã a gente volta.